Ele é um camaleão dos palcos. Está sempre com uma roupa diferente e surpreendente. Tem uma coleção de milhares de óculos. Elton John vendeu mais de 350 milhões de discos no mundo inteiro. Ele completou 67 anos de idade e mais de 40 de carreira. O astro tem um estilo irreverente, inconfundível, mas na vida real, a história é bem diferente. Por décadas, Elton John foi dependente de drogas pesadas e álcool, e quase morreu em uma overdose. O nome verdadeiro do artista não tem nem Elton, nem John. Reginald Kennedy Dwight nasceu em Londres em 25 de março de 1947. Os pais eram músicos e o menino herdou esse talento. Aos 3 anos, Elton começou a estudar música. Ele nunca quis saber de estudar outra coisa. Adolescente, arrumou o primeiro emprego, pianista de bar. Aos 15 anos, Elton John já tinha a própria banda. Elton lembra que era emocionante dirigir uma caminhonete e viajar pela Inglaterra para fazer shows nos fins de semana. Mas o sucesso não veio fácil. Para ganhar dinheiro, Elton tentou vender músicas para cantores famosos. A ideia não deu certo. Ninguém queria comprar. Aos 22 anos, Elton resolveu tentar algo totalmente novo. Mudou da Inglaterra para os Estados Unidos. Em Los Angeles, ele conseguiu gravar o primeiro disco e fazer a primeira turnê. Pela primeira vez, a carreira ia bem. Desde cedo, Elton John chamava a atenção de todos porque era muito diferente dos outros. Ele era agora uma grande estrela. Quando a bilheteria abria, os ingressos esgotavam em poucas horas. O sucesso não fez bem ao jovem Elton John. Aos 25 anos, ele já era um artista conhecido, mas que bebia além da conta. Aos 30, ele já era dependente também de outras drogas. Elton conta que tinha uma ilusão. Achava que a cocaína o ajudava a trabalhar melhor nas músicas. Em uma entrevista recente, ele deu mais detalhes sobre o vício. Disse que tinha ataques de epilepsia. As pessoas o encontravam desacordado e o levavam para a cama. Elton fumava maconha, bebia uma garrafa de uísque, ficava acordado 3 dias e depois dormia 1 dia e meio. Ele revelou ainda que teve uma overdose que quase o matou. Socorrido por amigos, ele precisou ser internado. Depois de ter alta, Elton John foi embora de Los Angeles. Voltou para Londres e passou a investir dinheiro em um time de futebol da 2ª divisão. Elton diz que o trabalho no esporte o ajudou a ficar longe das bebidas e das drogas. Hang on. Ele precisava acordar cedo e tinha uma rotina rígida de trabalho, bem diferente do dia a dia de uma estrela da música.
Mas se ninguém falava mais de Elton John por conta das drogas, os fofoqueiros não perderam a oportunidade de especular sobre a vida privada do astro. Ele nunca tinha aparecido com uma namorada em público, até que numa entrevista assumiu ser bissexual. Elton John jura que não planejou sair do armário, apenas respondeu à pergunta do repórter. Livre das drogas, ele retomou os shows. A vida estava mais calma. Aos 37 anos, ele se casou com a engenheira de som Renata Blauer. Elton John confessa que decidiu casar no impulso. Ele amava Renata, mas não tinha condições emocionais de manter um relacionamento. E achou que o casamento ia resolver todos os problemas. Mesmo casado com uma mulher, Elton John era alvo da imprensa de celebridades. Ele não podia sair de casa, que era seguido onde fosse. Os jornais falavam de casos com homens. Alguns deles seriam menores de idade. Elton John sempre negou e resolveu dar um basta. Entrou com 17 ações contra os jornais ingleses e ganhou quase todas. Recebeu o equivalente a mais de 2 milhões de reais em indenizações na justiça. Mas não conseguiu salvar o casamento com Renata. Aos 41 anos, os dois se separaram. Elton diz que um dos únicos arrependimentos na vida foi ter ferido os sentimentos da ex-mulher. Ela não queria se separar. Nessa época, ele ainda tinha recaída com as drogas, mas não na mesma intensidade de alguns anos antes. Ele seguiu a vida. Assumiu uma causa nobre, a luta contra a AIDS. Elton John não tem o vírus HIV. Mesmo assim, criou uma fundação que combate a doença e leva o nome dele. O trabalho ajuda milhares de pessoas na África do Sul. Aos 46 anos, ele decidiu assumir publicamente o relacionamento com David Furnish, um diretor de cinema. Eles estão juntos há 20 anos, período em que Elton John abandonou completamente as drogas e a bebida. Elton John é hoje um cavaleiro do Império Britânico. Recebeu esta honraria da Rainha Elizabeth. Ele também foi um dos melhores amigos da princesa Diana. E quando Diana morreu num acidente de carro em 1997, ele emocionou milhões de pessoas em todo o mundo ao cantar no funeral. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind. O trabalho junto às crianças com AIDS despertou em Elton John a vontade de ser pai. Aos 62 anos, ele e David tiveram Zachary. A criança nasceu de uma barriga de aluguel. Elton e David não sabem qual dos dois é o pai biológico e nem querem saber. Eles gostaram tanto da experiência que a repetiram. Tiveram Elia, um segundo filho, no ano passado. Aos 67 anos, Elton John fez uma retrospectiva da carreira. Só no ano passado, foram 118 shows em 20 países diferentes. Desde que deixou as drogas, ele tem energia de sobra. E não é a idade que vai fazer um dos maiores astros da música deixar os palcos.